Jerônimo Savonarola nasceu em 1452 em Ferrara, na Itália, durante um dos períodos mais marcantes do Renascimento, séculos XV, época de grande desenvolvimento artístico e cultural, mas também de profundas disputas políticas e religiosas. Desde jovem, Savonarola demonstrava grande interesse pela vida espiritual. Aos 23 anos, decidiu abandonar a vida que levava e entrou para a ordem dominicana, buscando dedicar-se inteiramente à religião e ao estudo. Com o tempo, tornou-se conhecido por sua intensa dedicação à pregação. Savonarola não era um pregador comum. Ele falava com grande severidade contra aquilo que considerava corrupção moral, luxo excessivo e decadência espiritual. Sua mensagem chamava as pessoas ao arrependimento, à disciplina e à volta para Deus. O pregador chega a Florença. Foi em Florença que Savonarola alcançou enorme influência. A cidade era um dos grandes centros do Renascimento italiano, marcada pela riqueza, pela arte e pelo poder da família Médici. Savonarola, porém, enxergava naquela sociedade muitos sinais de decadência espiritual. Em seus sermões, denunciava o que considerava pecados da sociedade e também criticava os poderosos. Sua pregação começou a atrair multidões. As pessoas se reuniam para ouvi-lo falar sobre julgamento, arrependimento e necessidade de mudança. Sua influência cresceu tanto que ele passou a exercer enorme influência sobre a vida pública de Florença. Um homem que não tinha medo de confrontar os poderosos. Uma das características mais marcantes de Savonarola era sua disposição para confrontar autoridades. Ele criticou a influência dos Médici e aquilo que considerava corrupção e tirania. Quando os Médici foram expulsos de Florença em 1494, Savonarola tornou-se uma das figuras importantes na reorganização política e moral da cidade. Para seus seguidores, ele era um homem que tinha coragem de falar aquilo que ninguém queria ouvir. Mas essa mesma postura também criou muitos inimigos. Savonarola começou a ser visto por seus adversários como alguém que estava ultrapassando os limites de sua função religiosa. A mensagem de arrependimento, o coração de sua pregação, era o chamado ao arrependimento. Savonarola acreditava que uma verdadeira mudança espiritual deveria produzir mudanças também na maneira como as pessoas viviam. Por isso, criticava o luxo, a vaidade e determinados costumes que considerava incompatíveis com uma vida cristã. Sua influência chegou a tal ponto que seus seguidores passaram a recolher objetos considerados símbolos de vaidade, incluindo livros, obras de arte e instrumentos musicais, para serem destruídos em grandes fogueiras públicas. Esse movimento ficou associado à famosa Fogueira das Vaidades. Mas Savonarola não parou nas críticas à sociedade. Ele também passou a confrontar a autoridade do Papa Alexandre VI. A tensão aumentou. Em 1497, Savonarola foi excomungado. Mesmo assim, continuou defendendo suas convicções e pregando contra aquilo que considerava corrupção e pecado. A situação ficou cada vez mais perigosa. Seus adversários ganharam força, enquanto sua influência em Florença começou a diminuir. O homem que havia sido ouvido por multidões agora estava cercado por opositores. Em 1498, Savonarola foi preso. Foi interrogado e submetido a processos que culminaram em sua condenação. No dia 23 de maio de 1498, Jerônimo Savonarola foi executado em Florença. Ele foi enforcado e depois teve seu corpo queimado. Assim terminou a vida de um dos pregadores mais controversos da história do cristianismo medieval. Mas sua história não terminou ali. Savonarola morreu, mas sua história continuou sendo lembrada. Para alguns, ele foi um reformador corajoso, alguém que teve coragem de denunciar a corrupção e chamar uma sociedade inteira ao arrependimento. Para outros, suas ações e métodos foram excessivos e radicais. Mas existe algo impossível de ignorar em sua trajetória.
Savonarola não teve medo de pregar uma mensagem que poderia lhe custar tudo. Ele viu uma sociedade que considerava espiritualmente doente e decidiu levantar a voz. Pregou para multidões, confrontou governantes, Criticou a corrupção, chamou pessoas ao arrependimento e finalmente enfrentou a própria morte. A grande lição? A história de Jerônimo Savonarola nos leva a uma pergunta: até onde alguém está disposto a ir para permanecer fiel àquilo em que acredita? Savonarola viveu em uma época de grandes transformações. Enquanto artistas como Michelangelo e outros nomes do Renascimento ajudavam a transformar a cultura europeia, ele levantava uma voz religiosa contra aquilo que enxergava como decadência moral. Sua vida foi curta, mas sua influência foi enorme. Ele morreu aos 45 anos. Savonarola nos lembra que uma voz pode ser perseguida, silenciada e até destruída, mas uma mensagem pode continuar atravessando gerações. E talvez seja por isso que mais de 500 anos depois, ainda contamos sua história. Jerônimo Savonarola, o pregador que enfrentou uma cidade, confrontou os poderosos e pagou com a própria vida pela mensagem que decidiu anunciar.